Olá a todos, meu nome artístico é Silvia Waput. Eu sou da área da dança, das artes cênicas e também do circo, mais especificamente o malabarismo, dança com tochas de fogo. Eu resido em Curitiba e já estou na área da cultura, trabalhando nessa área há mais ou menos 25 anos. Porém, a minha trajetória, as minhas origens começaram muito antes. Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês aqui no item 2, quais são as minhas origens, como começou o envolvimento com a área cultural, em que atuo e a minha trajetória. Então vamos lá. Eu brinco que a minha trajetória como dançarina começou muito cedo, quando eu ainda era um feto, e justo antes de nascer, o médico percebeu que eu já tinha feito ali meu primeiro giro, minha primeira contact improvisation com a maninha na barriga da mãe, e eu estava nascendo com o bumbum para a lua. Essa foi a minha primeira performance. E dentro das influências familiares já foi muito forte a arte. Eu venho de uma família, meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e pouco, foi muito cedo, então ficou muito clara as diferentes tendências e influências em mim. Da parte materna, a minha mãe, ela é trabalhadora da cultura, ela é historiadora de arte, pesquisadora de arte, trabalhou na cultura há muito tempo. E tenho tias que são também artistas, poetisa de grande projeção, artistas visuais. Minha avó, entre outras coisas, era também escritora, escreveu livros. E eu convivi muito em ambiente familiar com muitos artistas que eram amigos de Curitiba, como Rogério Dias, Marinho Galera, Estelinha Egg, Gaia. E saindo do ambiente curitibano, eu tive uma oportunidade incrível de conviver por alguns anos, algumas vezes, né? Ali na minha pré-adolescência, dos 11 aos 16, 17 anos, eu tive essa oportunidade de conviver um pouco com o pessoal do grupo Titas, que o Arnaldo Antunes era amigo da minha tia, e sempre que eles vinham para Curitiba, a gente passava um tempo junto, fazia almoços, jantares, e eu ia junto nos shows, e no ônibus, e no camarim, eu ficava ali na frente do palco, com toda aquela experiência de conhecer aqueles artistas incríveis, vendo a potência no corpo deles. Eles são da música, né, mas são muito performáticos, mas não, são também muito performáticos. Então eu ficava ali contemplando e sentindo aquela presença de cena, aquela força da expressão artística, né, vibrando com aquilo. E então sempre muito estimulada também indo em bienais de arte, festivais de dança, e butô, e contemporâneo, moderno, e assistindo filmes de Woody Allen desde criança e tal. Já no departamento paterno era outra realidade. Meu pai baladeiro, pop, Tina Turner, Michael Jackson, Queen e por aí vai. Então ele fazia festinhas dentro de casa, muitas vezes só para os filhos, eu e meus irmãos, na garagem de casa. Tinha caixas de alto-falante imensas de anos 80 e anos 90, luzes coloridas de balada, e ele comprava aquelas roupinhas pop pra gente, jaquetinha, cor de rosa choque, gel purpurina prateado, e ensinava a gente a dançar, pulsar com a vida, pulsar com a música, se divertir e tal. E a gente ia pra balada ali dos 12 aos 15 anos, quando eu morei com ele. Todo fim de semana a gente ia junto pra balada, dançar, Grooves in the Heart. Então muito esse lado de curtir a vida através da dança. E também ele já fazia terapia bioenergética na época, então ele já me trazia muitas pérolas, assim como aprender a lidar com as emoções por meio da música e da dança, né? Quando eu estava triste, quando ele me via triste, magoada, melancólica, ele colocava uma música bem suave, I wanna know what love is, bem amorosa, bem melancólica, e me deixava quietinha, e eu aprendia que dava para chorar e dançar os meus pulmões e meu coração com a música, e que eu me sentia melhor. Então, em meio a muitas coisas boas e a muitos desafios que a família teve também, muitos desafios da minha vida, eu descobri que a dança me fazia bem. E também eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas. Desde criança eu queria ajudar as pessoas. Então eu fui me instrumentalizando para poder ajudar através de dança, de diferentes estilos, de terapias, de
mundo de coisas e acabei me tornando profissional disso e me sinto absolutamente satisfeita com o que eu consegui me apropriar e oferecer. Então, esta é a questão básica de origem. E aí, entrando um pouco na parte um pouco mais formalizada da dança, eu desde cedo, já adolescente, comecei a estudar dança flamenca por alguns anos com a Morita, em Curitiba, dança do ventre, dança afro, no Festival de Antonina, um pouquinho de dança indiana, e fui colhendo o néctar de cada uma dessas danças. Eu vi que era isso que me interessava, e por isso eu sempre fui muito diversificada. Eu preciso colher o néctar das diferentes tendências, né? Então eu peguei essa parte do flamenco, da potência, da braveza, né? Quando eu preciso trazer essa força na minha dança ou na minha vida, ou quando é algo mais suave, sinuoso, feminino, da dança do ventre, ou mais pulsante, terra, da dança afro. E chegou um momento da minha vida, ali na adolescência, que eu senti falta, eu senti que eu precisava me apropriar de uma parte mais yang do meu ser, mais ácida, mais uma capacidade de usar a agressividade positiva, de você se posicionar com a sua verdade, de você enfrentar situações na vida de peito aberto, de frente, né? Então eu acabei me envolvendo de uma forma meio inconsciente, né? A coisa vai acontecendo assim, você vai vivenciando e vai aprendendo e reconhecendo teus desejos profundos, de entender aquele mundo que você está vivenciando. Então eu acabei me envolvendo com o movimento punk, com o movimento underground, hardcore, e descobri esta dança, o pogo, né? Muito roots, muito cru, muito direto, muito divertido, e essa agressividade amigável, que a gente era muito amigo, né? E pular de cima do palco, fazer mosh, então era tudo muito divertido e muito gostoso, e eu me apropriei demais dessa dança. E aí o que aconteceu é que eu acabei descobrindo as artes circenses, o malabarismo de fogo, e mudou também a minha vida, acabei me apaixonando pelo professor, casando com o professor, e a gente teve uma parceria incrível, e aí foi o malabarismo de fogo, e as tochas, aprendi um tanto, e um tanto eu não tinha mais com quem aprender, porque não tinha mais profissionais aqui, não tinha YouTube, então eu fui criando autodidaticamente movimentos e descobrindo e criando uma técnica aos poucos. Ainda na minha formação, depois eu fui para o xamanismo, descobri a dança indígena, a relação com o fogo e outras técnicas. Então eu fui sempre buscando aqui e ali, eu fui a reitora da minha própria universidade, buscando as disciplinas que eu precisava para desenvolver o meu próprio método, o meu próprio jeito de dançar e o meu próprio jeito de ensinar cada um a descobrir a sua própria dança, que é a dança essencial, que é esse método com que eu trabalho, que eu desenvolvi, que eu trabalho. E dentro da dança essencial tem algumas subdivisões, que é a dança com tochas de fogo, dança e pintura essenciais, rock e transcendência e coisa e tal. Mas agora eu vou manter o foco, aprendizado e formação, então foi muito por aí. A própria reitora da própria universidade descobriu milhões de danças e de manifestações culturais e viagens on the road, viajei pelo mundo para descobrir mais culturas e mais formas de se mexer e de se relacionar com a vida. E fui criando, né, mexendo no meu próprio caldeirão, colocando os ingredientes e mexendo no meu próprio caldeirão e fazendo o meu próprio produto, né? Ok. O meu aprendizado e formação na área cultural em que atuo. Eu acho que é isso que eu já acabei de contar. Conte quais são as principais referências. Desculpe. Aí é que eu não trouxe uma coisa muito importante, que foi a entrada da dança contemporânea na minha vida. Então, eu comecei a trabalhar em 1997, pela linhas do conhecimento da Fundação Cultural de Curitiba, indo na região metropolitana, em favelas, levando arte para as crianças e jovens. Então já foi uma primeira experiência bem potente, bem transformadora. E em seguida também comecei a trabalhar no Hospital Psiquiátrico Pinel, como estagiária de psicologia, porque eu sempre tive essa necessidade de entender a mente e o corpo para transformar em dança. Então eu também fui estudar psicologia.
E aí fui estagiária levando arte para os internos. Então, esses foram meus trabalhos iniciais. E aí comecei a oferecer grupos de dança para mulheres, com o que eu já sabia, e assim, de uma forma mais informal. E aí, eu conhecendo o circo, fizemos uma trupe circense em Curitiba, ali por 2000, anos de 2000, com Daniela Alegretti, Ângela Moreira, Deise Santiago, Ricardo Rosinha, Evandro Manchinho, uma galera show de bola. E a gente fundou um instituto de circo artístico para levar arte para Curitiba e região metropolitana, para o Paraná. Me tornei professora da Escola Circo Luz, professora de swing circense, de dança com tochas e coreógrafa. Coreografei também dentro de espetáculos do Instituto, fizemos o espetáculo... esse é o próximo, né? Depois eu conto pra frente os produtos. E me tornei professora também da Escola de Arte Cênica Cena 1. É bastante coisa, gente. Em 30 minutos é um super desafio contar, mesmo o essencial, né? Por conta do meu trabalho ser muito diversificado e congregar em algo. Então vamos lá. Aí eu desenvolvi uma série de trabalhos, assim, jokers e festas com essa trupe, né? A gente fez muitos trabalhos por aí. E aí eu estudei psicologia do corpo, me especializei em em bioenergética, biossistêmica e biossíntese, essas linhas da psicologia do corpo, para me ajudar a entender a força vital, o flamejante de nosso corpo. O pai da bioenergética, o Alexander Lowen, num dos livros dele, ele fala assim, que um treinador de cavalos, ele precisa saber, se ele quer um cavalo campeão, que o treino, importante a parte da disciplina, para o cavalo saber o que tem que ser feito, mas que se você, durante o treinamento, anular a excitabilidade natural do cavalo, aquele tesão do cavalo, aquela força, aquele ânimo, você nunca vai ter um campeão. Porque é aquele vigor que te faz chegar onde você realmente quer, né? Então, a bioenergética, ela teve esse papel para mim na dança, né? De eu aprender as técnicas, os formatos, mas manter essa liberdade, manter essa rebeldia, manter essa brincadeira, manter a verdade profunda que se manifesta em dança, né? Então, daí eu fui para essa parte da bioenergética. E aí eu já estava abrindo o Núcleo Iapoti, o meu próprio espaço. E aí que eu comecei a desenvolver outros projetos que eu vou contar aqui na próxima etapa. As principais referências, 9.4. Bom, eu tenho uma gratidão imensa pela dança contemporânea, né? Então a principal referência, em algum sentido, é a dança contemporânea. Tantos workshops que a Casa Hoffman especialmente trouxe pra gente, eu participei assim de imensa parte dos workshops de dança contemporânea e pesquisa corporal e muitas coisas maravilhosas. Em especial o trabalho do Grupo Obragem, da Olga Nenevê e do Eduardo Giacomini, que são uma referência muito importante para mim. Eu fiz trocentos workshops de criação, processo de criação com eles, acho excelente o trabalho deles e sempre me inspirou muito. E daí as outras referências são, como eu comentei, a bioenergética, a biossíntese e biossistêmica, a dança indígena, que em dado momento eu mergulhei nesse universo indígena e foi maravilhoso. Então me apropriei dessa força com a natureza, de você pulsar e organizar o seu corpo para estar vibrando com tudo que existe. É uma referência muito importante. E o malabarismo de fogo, né? As artes circenses também é uma referência muito importante. 9.5. Minhas obras, produtos, projetos da minha autoria ou com a minha participação. Bem, eu desenvolvi junto com o pessoal do Circo Luz, do Instituto de Circo Artístico, um projeto pela Lei Incentivo chamado Juntamente Separados, que apresentamos em muitas localidades de Curitiba e região metropolitana. Também pela Lei de Incentivo do Fundo Municipal de Cultura, eu criei o espetáculo Telúrica, dança integrada aos elementos naturais, dentro da Casa Hoffman, mas tive uma expansão bem bacana com esse espetáculo, que eu vou contar no próximo item. Também desenvolvi pelo Fundo Municipal de Cultura um trabalho chamado Pedigree Invertido, Balé Selvagem.
que acabou se tornando uma performance chamada Aves Rara, que eu apresentei na Bienal de Curitiba e em outras situações. Também criei o espetáculo Corpo Ancestral, chamando a memória arcaica das minhas células, pela Lei de Mecenato, em 2013. Em 2019, um trabalho chamado UA, onde eu danço a trajetória da minha vida, aquilo que eu estou contando eu dancei em alguns minutos. Eu acredito que essas foram as obras principais, os produtos. 6. Principais experiências de produção cultural, participação em eventos e projetos culturais. Então vamos lá, temos alguns minutos para isso. Eu fui professora da Escola Circulus no ano de 2000 e dessa técnica de artes de dança com fogo, professora e coreógrafa. Fui professora da Escola de Arte Cênica Cena 1, de bioenergética, preparação corporal para atuação teatral e consciência e expressão corporal para atuação teatral. Também fui professora ali pelo ano de 2011 de reciclagem artística para a companhia G2, dos bailarinos maduros do Teatro Guaíra. Eu também fui para o Congresso de Pesquisadores em Dança, realizado pela Unesco na Espanha, mais precisamente em Málaga, Andalucia. Fui apoiada pelo Itamaraty, né, do Brasil, para ir até lá mostrar meu trabalho, através de espetáculo e workshops. E também fui para o Impulse Dance Festival, na Áustria. Também levei meu espetáculo, não no palco principal, no palco paralelo. Fui convidada por uma professora, uma profissional lá dentro do festival para me apresentar. Também fui convidada, e eu estou falando do espetáculo Telúrica, que teve essa expansão muito bacana. Aí eu fui convidada para fazer a abertura de um evento bianual da Itaipu, né, em Foz do Iguaçu, chamado Cultivando Água Boa. Fiz a apresentação para 3.000 pessoas, foi uma experiência e tanto, com 6 telões imensos mostrando a minha dança ao vivo, foi bem bacana. E também fui para a Serra da Capivara, no Piauí, apresentar o meu espetáculo Telúrica para uma média de 1.500 pessoas para o festival Acordais, que foi a melhor experiência artística da minha vida, conectando com as forças da natureza, aquele lugar maravilhoso, um teatro em céu aberto, em pleno sertão brasileiro. E outra coisa muito bacana que aconteceu, assim, né, fazendo um pente fino, né, das minhas realizações aqui em eventos, foi com um livro com o Arnaldo Antunes, a Joseli Batista e Maria Ângela Biscaia, onde ela tirou, a Maria Ângela, fotos de mim dançando com fogo, uma performance de corpo e fogo, e criou uma obra de artes visuais com isso, e a Joseli e o Arnaldo Antunes criaram poemas a partir dessas imagens da minha dança e transformaram num livro, também por lei de incentivo, chamado O Outro. E eu tenho feito muitos eventos com o meu espaço, o Núcleo Apoti, que já tem muito tempo que está aí em Curitiba, está aí na vida. Faço serenatas, caipira, lírica, trago artistas, movimento uma série de eventos lá com cultura indígena, que tem sido bastante satisfatório e tem levado essa minha pesquisa, né, o produto da minha pesquisa de vida para as pessoas, tanto para artista quanto para pessoas que estão aí tocando a vida, e eu ajudo elas a reciclarem a si mesmas, cuidarem do seu corpo, toda essa parte de pesquisa e renovação do corpo, da alma, da mente, por meio da dança, né, da dança essencial para o meu trabalho. Então eu tenho sido muito feliz com essas realizações e fazendo retiros na natureza, né, de dança, conexão com a natureza, tochas de fogo e tudo mais. Também venho realizando trabalhos na Casa Hoffman e com a Prefeitura de Curitiba. Realizei alguns trabalhos para os servidores da Prefeitura, para várias secretarias, levando também no Salão de Atos do Barigui, nas regionais, levando essa dança que não precisa ser um formato em que as pessoas não se encaixam ou se encaixam, mas essa dança que está dentro delas. Então, ajuda muito nas situações de estresse, de administração de si mesmo, né? E na Casa Hoffman também
nos últimos anos, antes da pandemia, levei workshops de rock e transcendência, rock and roll e transcendência para a população em geral, também aberto, enfim, é isso. Vamos para o próximo tópico, porque o tempo está correndo. Conte sobre sua vivência de trabalhadora na cultura no momento pandêmico e mudanças causadas pela pandemia. Então, assim, como a gente sabe, todos sabemos, a pandemia vem sendo um desafio muito grande, trazendo muito sofrimento, muitas dificuldades. Mas para algumas pessoas tem também um aspecto positivo, apesar do aspecto muito difícil. Eu já venho há uns 4 anos sentindo uma necessidade de fazer algo novo, continuar o meu trabalho, como tem sido feito, com workshops, espetáculos, aulas individuais, eventos no meu espaço e tal, mas uma necessidade de comunicar mais através da fala, né, de vídeos e palestras junto com os workshops corporais, uma necessidade de pegar tanta informação que eu recebi, tantas descobertas que eu tive, tantas experiências pelo mundo e no meu corpo, na minha alma, e na arte, na cultura, e levar de volta para a humanidade, assim. E eu fico pensando, como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou fazer isso agora? Porque eu preciso dedicar bastante tempo para fazer isso e preciso receber meu din-din para pagar minhas contas. Então, esse momento pandêmico me ajudou nesse sentido, com esses editais, né? Com poder parar quieta e criar material também, né? Não poder estar fazendo as vivências lá fora, então concentrar a energia. Aprendi a editar vídeo, gravar e editar. Fiz curso de palestrante, de vídeo youtuber, um pouquinho assim. E abri um canal no YouTube, né, onde eu tenho compartilhado, feito vídeos para compartilhar os saberes aí que eu tenho recebido da vida no mundo. E tive alguns projetos aprovados pelas leis de incentivo, que eu sou muitíssimo grata. Participei e fui aprovada do edital Digital 1, com o meu trabalho online telúrica. O Digital 2 também fui aprovada com o trabalho corpo ancestral. O Digital 3 foi aprovado com o trabalho UA. E também fui aprovada, fui premiada no prêmio de reconhecimento à trajetória, também contando a minha história com a dança indígena e todo o entrelaçamento que eu fiz com o malabarismo, com o rock, com a dança essencial, com a natureza e tal. Então eu sou muito grata a esses editais, por ter sido aprovada e continuar com essa grande vontade que eu estava tendo e estou podendo manifestar aqui virtualmente. E agora esse edital, vamos ver o que vai acontecer. Então estou muito feliz também de ter essa oportunidade. E da parte mais performática, como artista do corpo, performática, eu já venho trabalhando muito com o elemento fogo há muito tempo, né? Sempre o fogo foi um elemento muito importante, tanto essa parte energética do fogo vital, quanto o malabarismo com fogo, quanto o xamanismo, que trouxe um aprofundamento imenso na minha relação com o fogo, né? De trazer mais para o sagrado, para o curativo. Então o fogo sempre foi muito importante. E de um tempo para cá eu comecei a sentir o chamado das águas. Né? E nesse momento pandêmico, mais recolhido, mais água, mais dentro, né? Fluindo mais em si mesmo, eu tenho iniciado essa pesquisa, né, com as águas. E, respondendo à última pergunta, meus planos como trabalhadora da cultura é continuar esse trabalho que eu já venho fazendo de aulas particulares, de workshops, vivências, eu trabalho no Núcleo Apoti, né, no meu centro, e dar mais força para esse trabalho de comunicadora também, e adentrar a dança nas águas. E para finalizar esse vídeo, no tempinho aqui que temos, e acabando a última pergunta, eu vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi ou descobri em 2006, que ressignificou a minha vida, que foi com um terapeuta médico basco que eu conheci em Andaluzia, uma figura muito peculiar, que morava num alto de uma montanha, era uma coisa meio Disney, assim. E quando eu conheci ele, eu não contei nada da minha vida, além de médico, terapeuta, não sei o que, ele era clarividente. E eu sentei na frente dele e ele falou de mim. Ele falou, filha,
Ele viu que eu estava muito cansada, porque a cada tanto tempo da minha vida eu fico muito cansada, né? Porque eu agito muito, eu faço muita coisa, né? Se a vida não me fizer parar, eu não paro. Então, às vezes, rola um uff que eu preciso parar, né? Aí eu fico cansada, eu fico mais triste e tal. Passa essas temporadas de baixa, né? De maré baixa. E aí, eu estava vivendo essa temporada de maré baixa, ele viu minha tristeza, meu cansaço e falou: filha, você está na sua última encarnação. Eu tinha ouvido isso já de outras figuras confiáveis, né, na minha caminhada. Então você está na última encarnação. A última encarnação, ela é como um mar revuelto, como um mar revolto. Quando está no mar assim, com aquele vento passando por todas as direções, e daí vem ondas grandes, ondas pequenas do oeste, do noroeste, de diferentes densidades, e você tem que aprender a gingar com isso tudo e surfar e não se deixar afogar, surfar essas ondas e transformar em dança. Então eu entendi que a minha vida é isso, né? Um monte de onda, um monte de informação, um monte de tendências, um monte de descobertas. Se bobear, eu me afogo. Por isso também todo esse trabalho de terapia, de cura, psicologia, para ver como trazer a força e encontrar recursos para sobreviver e dançar com a vida, né? E na medida que eu vou aprendendo, eu vou transferindo, ensinando e ajudando as pessoas a fazerem isso também, seja pessoas do mundo da arte ou simplesmente de sobreviver nesse mundão, né, e fazer o seu melhor com o que temos. Então ele me explicou isso, que essa era a minha encarnação e que ela gera muito cansaço, mas que gera também muita realização, e que eu estava nessa fase de integração, que é integrar tantos aprendizados e transformar naquilo que é meu, que sou eu e que eu quero transmitir para o mundo. Que é a dança essencial, que são os meus trabalhos, e neste momento que eu estou integrando a minha vida e contando a minha história, eu quero escrever um livro também agora, né? Tô gestando um livro para contar a minha história por vídeo, por livro, por palestra, e não só a minha história, mas todos os aprendizados que vieram com ela. Eu também quero dançar nas águas, que é integrar essa experiência com essas ondas e me tornar as próprias ondas, e sabe lá o que vai acontecer. Você deságua em mim e eu oceano. Aí os próximos capítulos eu ainda não sei o que vai acontecer depois de eu dançar com as águas e manifestar aí meus aprendizados por conteúdo online e o que mais aparecer aí no momento pós-pandêmico. Então, gente, para finalizar, muitíssimo grata aqui pela oportunidade, muitíssimo grata por quem assistiu até agora, e que a gente possa superar esse momento e seguir na dança da vida. Como dizem os índios Guarani em Andeva, no segundo verso de Chumé, quem procura acha. Então não deixe de procurar até achar. E quando achar, ficará encantado pela vida. E quando encantado pela vida, ficará maravilhado com a morte. E quando maravilhado com a morte, explodirá de alegria. E terá perfeita ciência do universo e de sua dança pelo mundo. Arro! Como dizem nossos irmãos indígenas, meu nome é Silvia Wapotu e eu falei.